Boa noite, meu querido irmão. Estamos aqui para mais uma devocional, uma pastoral nessa quarta-feira à noite. Hoje nós estamos com o nosso culto de estudo bíblico presencial. Mas para você que neste momento não se sente confortável ainda de sair da sua casa por questões do Covid, ou não conseguiu estar presencialmente, você vai então ser suprido aqui com esse vídeo, com essa ministração, que é o mesmo conteúdo que nós estamos dando nosso culto presencial na igreja. É importante que eu quero lembrar é que nós estamos em um mês de missão, todo esse mês de agosto, falando sobre missões, falando sobre o envolvimento da igreja na obra missionária, e nessa noite eu gostaria de convidar você a se envolver missionariamente, a estar dedicando a sua vida, a vida de alguém, colocando a sua vida como instrumento de Deus, para que outras pessoas possam estar ouvindo do Evangelho. Ser igreja, essencialmente ser igreja, é pregar o Evangelho, é saber que nós temos uma responsabilidade com a nossa sociedade, com aqueles que se encontram perdidos, carentes do amor de Deus, e nós, como cristãos, devemos buscar essa vida de missão, essa vida em missão, a missão que é a missão de Deus, e Ele tem nos colocado para servi-lo, para buscá-lo de todo o nosso coração. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a estar buscando o nosso Deus, a estar fazendo a vontade de Deus em todo o tempo, na sua história, na sua vida, confiando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou pede. Hoje eu quero refletir com vocês, o tema do nosso estudo aqui nessa noite é o reino de Deus, e o texto que nós vamos trabalhar é o texto de Mateus, capítulo 13, um texto muito conhecido, né? Dos versos 1 até o verso 23, você pode abrir a sua Bíblia. Por uma questão de tempo, eu não vou ler aqui todos eles depois voltar, mas vamos ler o texto conforme nós vamos passando, estudando ele aqui. Eu queria apenas ler os 3 primeiros versos, né? Que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Uma palavra muito conhecida, uma parábola que nós já ouvimos em um determinado culto, pregação, estudo bíblico, até mesmo eu e você já podemos ter dado estudo nesse texto, um texto muito conhecido, mas um texto que enfatiza essa questão missionária que nós estamos tentando colocar nesse mês de agosto na igreja, para que a gente possa entender o conceito do que é ser uma igreja missionária, do que é proclamar o Evangelho, do que é falar de Deus de uma forma responsável, de uma forma não somente teórica, mas de uma forma muito mais prática, colocando a vida de Deus no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso dormir, durante todo o tempo que nós estamos. É interessante porque Jesus está aqui agora, ele sai da sua casa e ele vai então para a praia, ele pega um barco, ele se afasta. Por qual intenção? Jesus ele vai para um lugar onde tem muitas pessoas para que ele pudesse ensinar. E o texto fala que Jesus está entre as multidões, né? As multidões estavam ali para ouvir Jesus. E é interessante que no meio da multidão há muitas pessoas que vão até Jesus com interesses próprios, para que Jesus fizesse milagres, para que Jesus pudesse mudar as suas vidas. Mas Jesus faz questão de ensinar, Jesus investe tempo, Jesus fala essas pessoas. E o texto diz que Jesus fala por meio de parábolas. E é interessante porque quando Jesus está falando por parábolas, ele tem intenção clara de ensinar uma verdade a respeito do reino de Deus. Existe um conceito missiológico que é chamado já e o ainda não. O que significa isso? Nós já estamos vivenciando o reino de Deus, mas ainda não estamos vivenciando na sua plenitude, porque Jesus não voltou. Mas hoje nós vivemos dentro da perspectiva do reino de Deus. E como isso se aplica à nossa vida, qual a implicação disso para o nosso dia a dia? Que se nós estamos vivendo já no reino de Deus, então a maneira que eu lido com a minha vida, que eu lido com as situações que estão ao meu redor, devem ser pautadas e direcionadas a partir do reino de Deus, a partir dos valores e princípios que Deus nos ensina, a partir da prática cristã e religiosa que Deus nos ensina a fazer de forma responsável, de forma consciente, aliás. Você não pode achar que você, como um cristão, está vivendo a sua vontade. Nenhum cristão vive para si, nós vivemos para Cristo.
A realidade da cruz, a realidade do que Jesus fez na cruz e o nosso encontro pela graça da nossa salvação implica primeiramente que nós não vivemos mais para nós mesmos, nós morremos naquela cruz com Cristo e o apóstolo Paulo usa uma expressão dizendo que nós somos escravos de Cristo. E não uma questão de escravo no sentido negativo, mas nós estamos sobre a tutela, sobre a responsabilidade daquele que nos salvou na cruz, daquele que mudou completamente a nossa história. Então, guarde, quando nós falamos em viver da perspectiva do reino de Deus, nós estamos dizendo que nós não vivemos para nós mesmos. Nosso trabalho não deve ser vivido a partir do que nós achamos que estamos experimentando, mas a nossa vida tem que ser interpretada e vivida a partir das lentes do Evangelho, a partir das lentes que transformam realidade. Quando Jesus está falando aqui a respeito de parábolas, ele traz ensinos importantes de como nós devemos vivenciar essa vida, de como nós devemos praticar a fé em Cristo Jesus. Os nossos catecismos, eles afirmam que a palavra de Deus tem duas funções primárias na nossa vida. A primeira delas é revelar quem Deus é, as coisas acerca de Deus, a sua autorrevelação. E a segunda delas é dizer o que Deus espera de cada um de nós. Então, quando nós lemos esses ensinos descritos das Sagradas Escrituras, nós temos a plena convicção que nós estamos conhecendo quem Deus é. E ao mesmo tempo nós estamos entendendo o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você como cristão em pleno 2021, onde o cristianismo tem se formatado de uma forma em que nós passaremos por processos de perseguições sofísticas e talvez até perseguições físicas. Então é de suma importância nesse momento que a gente faça uma reflexão muito honesta e sincera sobre aquilo que esse texto tem nos ensinar, como essa parábola do semeador, tão conhecida, tão autoexplicativa, porque a parábola que Jesus diz sobre o semeador e depois nos versos posteriores ele vai explicar claramente o que é essa parábola. Então eu gostaria de apontar 4 detalhes ou 4 circunstâncias que me chamam a atenção nesse texto. A primeira delas é sobre um alerta. Nós encontramos esse texto nos trazendo um alerta muito interessante. Quando nós vemos os versos 4 até o verso 9, ele vai contar a parábola, falar do semeador que saiu, falar da semente que foi colocada no meio do caminho, durante o caminho, aquela que está no solo rochoso, aquela que está entre os espinhos e aquele que é o solo fértil. E os discípulos, meio sem entender, fazem uma pergunta muito interessante no versículo 10, que diz o seguinte: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ou seja, por que o Senhor não fala mais diretamente? Por que o Senhor está contando, usando esse artifício literário, né, de comunicação, muito usado pelos judeus no Antigo Testamento, para comunicar verdades, para comunicar realidades presentes na vida? Eles perguntam por que o Senhor está falando por parábolas. A resposta de Jesus vem nos próximos versos, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Interessante que ele fala aos seus discípulos no verso 11 que Deus está entregando a eles verdades, valores, princípios, de uma forma que eles pudessem entender, porque tratavam do cotidiano, mas ele fala que há um outro grupo que não tem essa revelação, que não consegue entender. Quando nós lemos o 12, nós vemos o seguinte até o verso 15: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aqui, Jesus ele vai falar algo que talvez nos assuste num primeiro momento. Ele fala que, de fato, muitos irão ouvir a mensagem do reino de Deus, muitos irão ouvir os conselhos da palavra de Deus, e essas pessoas não vão querer ouvir o coração, não vão querer ouvir os ensinos e valores de Deus.
E ele vai dizer que isso é o que se refere ao profeta Isaías, que naquela geração estava se cumprindo o que o profeta Isaías disse. E aqui Jesus está citando o chamado de Isaías no capítulo 6, os versos 9 e verso 10, a mesma expressão que Deus diz que o povo estava endurecido. E aqui nós encontramos um alerta, porque o motivo pelo qual as pessoas não estavam entendendo a mensagem de Jesus é porque os seus corações estavam endurecidos, as suas mentes estavam obscurecidas pelo seu próprio entendimento, pela sua pecaminosidade. E isso é muito interessante e ao mesmo tempo preocupante, um alerta em nossas vidas, onde nós devemos perguntar: será que nós temos entendido a mensagem do Reino de Deus? Será que nós temos compreendido o que Deus tem para cada um de nós? Será que nós temos vivenciado essa verdade do Evangelho descrito na palavra de Deus? Quando nós nos negamos a ouvir a Bíblia e começamos a ouvir outras vozes, outros discursos da sociedade, outras ideologias, nós podemos estar com o coração duro. Interessante que quando o nosso coração está duro, o texto fala que eles vão ouvir, mas não vão entender. E quando não entendem, eles não podem se converter ao Senhor. Não podem ter as vidas transformadas. E é por isso que você encontra em nossas igrejas, nossas comunidades, muitas pessoas que estão na igreja, mas as suas vidas não são coerentes com o reino de Deus. Conversando com um amigo que está num processo de conhecer ao Senhor cada dia mais, ele conversava sobre um encontro que ele teve com um determinado pastor de uma determinada igreja e ele perguntou: qual é a filosofia da sua igreja? E esse pastor disse: a filosofia é seguir os ensinos de Deus, amar o seu próximo e buscar sempre fazer o melhor, não ser ganancioso, ser apegado ao dinheiro. E essa filosofia assustou essa pessoa que ia comigo conversar, porque ele dizia: eu conheço os negócios dessa pessoa, eu conheço a vida dela e o que ela diz de filosofia cristã não é coerente com o que ela vive. Você encontra muitas pessoas, professas cristãs, que estão em igrejas, mas que a sua vida não é transformada. Os seus valores são carregados do humanismo, do ego, de situações que são complicadas. E nesse sentido, nós vemos o coração endurecido. Jesus explica e deixa bem claro quando ele fala com parábolas, porque apenas aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, ainda que seja de uma maneira simples, cotidiana, porque as parábolas eram descrições do cotidiano, do que as pessoas estavam vivendo, eram práticas rotineiras. E muitas pessoas têm dificuldade de ver na sua própria vida aonde o Evangelho se enquadra. E as pessoas têm a ideia de que cristianismo, o evangelicismo, é algo que se pratica aos domingos, numa igreja, durante as canções, durante as coisas, né? Recentemente eu estava ouvindo um trabalho de jovens muito interessante. Eu não me lembro agora o termo aqui, mas eles têm um trabalho muito legal no Instagram, nas redes sociais. E um dos vídeos a pessoa dizia: pare de postar mensagens sobre Jesus e viva mais Jesus na sua vida. Muitas pessoas estão ouvindo do Evangelho, estão compartilhando do Evangelho, mas ainda não entrou o Evangelho no seu coração, porque elas não conseguem se envolver e entender o que Jesus tem. Esse texto nos fala sobre esse alerta, os versos 10 ao 16 são versículos que nos falam, e ele termina no verso 16 esse bloco dizendo: bem-aventurados quando os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Ou seja, e lembrando que o conceito de bem-aventurado bíblico é aquele que é aprovado por Deus, aquele que tem a consistência e sabe que a sua vida está sendo cuidada e protegida por Deus. Ele diz: bem-aventurado os que ouvem, estão escutando, os que veem e conseguem perceber o que está acontecendo. E quando nós olhamos para esse texto, amados irmãos, nós precisamos olhar para esse alerta. Será que nós somos esse grupo que está com o coração endurecido? O coração que vê, mas não enxerga, o coração que ouve, mas não escuta, e nós não estamos nos convertendo aos valores e princípios de Deus. Ou pela graça de Deus somos pessoas que têm ouvido o Evangelho, têm visto do Evangelho e praticado o Evangelho na sua vida, têm dedicado a sua essência, o seu querer aos valores e princípios do reino de Deus. Interessante, porque esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Essa é a primeira coisa que nós observamos, um alerta. A segunda coisa que nós encontramos de rico nesse texto são os solos que nos são apresentados, né? Nós vemos nos versículos 4 até o 8, ele falando de quais solos e como ele começa a sua parábola. Ele diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, versículo 4, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca,
e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A mesma expressão que a gente encontra muito também em Apocalipse, né? Mas é interessante que depois, lá no verso 18, Jesus dá a explicação dessa parábola de forma muito clara. Ele fala no verso 18: Atentai vós, pois, a parábola do semeador. Verso 19, ele vai falar o primeiro caminho, né? Aqueles que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, ele fala de um primeiro solo que recebe a palavra, mas que o inimigo vem e rouba. Que o inimigo vem e tira a palavra. Há pessoas que ouvem a palavra, mas a voz, essa influência, né, cotidiana que nós temos, faz com que a palavra não seja ouvida, né? Interessante quando você fala, lê a primeira carta de João, ele vai falar muito sobre essa questão do mundo, né? Que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E a questão de mundo que ele coloca ali como inimigo é uma filosofia, uma perspectiva de vida que está encarnada, que está presente na sociedade e que são contrários aos valores e princípios de Deus. Quando nós lemos esse trecho no verso 19 aqui, nós compreendemos que a mensagem entra no coração, mas esses valores e princípios, o nosso inimigo, ele vai roubando a mensagem de Deus na nossa vida. Talvez muitos que estão ouvindo esse vídeo hoje sejam pessoas que ouvem a mensagem, mas não permitem que essa mensagem gere vida nos seus corações, porque as vozes, os conselhos que não são conselhos bíblicos, são a maneira com que eles filtram as coisas, ou que eles entendem a vida. Os seus óculos, pelo qual estão vendo o mundo e a sociedade, são óculos seculares e não a cosmovisão cristã, que nós compreendemos com a visão que de fato pode nos transformar. Ele vai falar no verso 20 e 21 sobre o solo rochoso. Ele vai dizer o seguinte: ao que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza ou logo se afasta. Ou seja, são pessoas que ouvem a palavra, se alegram, são empolgadas, são motivadas, mas chega um momento das suas vidas em que vêm as angústias, as tribulações, as lutas, as perseguições, né? Essas pessoas desistem da fé. Elas acham que não vale a pena seguir a Cristo, porque quando estava longe de Cristo ou longe de buscar o Senhor, a sua vida era bem melhor e só começou a buscar Deus, tudo deu errado na sua vida. Essa perspectiva é as pessoas que não têm raiz, que é o solo rochoso. Quantos de nós estamos dentro da igreja empolgados em alguns momentos e depois desanimados porque a nossa raiz não é uma raiz profunda. O nosso alicerce, nossa perspectiva de duração é uma perspectiva pequena e rasa. É isso que Jesus está falando aqui. Um outro solo que ele vai explicar são os espinhos, né? Lá no verso 23, vai dizer 22, aliás, diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Interessante que ele diz essa palavra infrutífera porque essa pessoa ela não dá o seu fruto. Essa pessoa pode estar presente, pode estar caminhando, mas os prazeres do mundo, os cuidados do mundo, as fascinações pelas riquezas podem fazer com que essa pessoa não frutifique, né? A sua vida, os seus valores, os seus princípios vão sufocando a verdade do Evangelho na sua vida e ela pode estar presente, mas não dar os seus frutos cristãos, né? Ela pode caminhar com as pessoas que estão dentro da igreja, ela pode frequentar uma igreja, mas ela não consegue ter fruto. Por quê? Porque a vida e os seus cuidados vão sufocando, vão fazendo com que ela não vivencie a palavra de Deus. E por último, ele fala do solo fértil no verso 23, o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um.
Ele está falando daqueles que ouvem, daqueles que frutificam. E quando nós olhamos aqui 100, 60 e 30 por um, nós temos a impressão de grandiosidade. Mas é uma coisa importante, que aqui não há nenhum exagero na sua colheita. Aqui era uma coisa natural, aonde há trabalho, há um colher natural, aonde se busca fazer o que é certo, tomar iniciativas corretas, as coisas acontecem. Então, nós encontramos aqui a apresentação dos solos. Nesse ponto, eu gostaria de perguntar a cada um que está nos ouvindo ou que vai ouvir esse vídeo posteriormente, já parou para pensar qual tipo de solo você é? Se você é o solo que ouve a palavra, mas a cultura, a filosofia, contar os valores e princípios de Deus são muito mais valiosos para você, que faz com que a palavra não entre no coração ou não transforme a sua vida, porque há tantas outras vozes falando ao seu coração e mente que você não consegue compreender o que Deus tem para você. Seria você um solo rochoso que ouve, se empolga, mas quando vem a dificuldade, quando vem a angústia, as tribulações, os problemas do dia a dia, você se desanima, você se desiste achando que não vale a pena seguir a Cristo. Você seria essa pessoa que foi semeada entre os espinhos, que de repente você ouve, se alegra, mas os cuidados deste mundo, a fascinação pela riqueza, o querer ter, isso tem afastado você de ser uma pessoa frutífera no reino de Deus. Ou você é um solo que recebe a palavra, que dá o fruto, que frutifica naturalmente, como uma reação natural daquilo que Deus tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, eu quero recapitular aqui, o texto nos fala de um alerta. Esse alerta é a lembrança de que nós temos que tomar cuidado para não ser as pessoas que estão ouvindo e não estão escutamos, mas não estamos ouvindo, estamos olhando, mas não estamos vendo, porque o nosso coração está endurecido, né? É importante que você saiba que Jesus fala isso a fariseus, a religiosos da sua época. Como está o nosso coração? Temos ouvido o que Deus tem nos falado nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Qual solo nós somos é o segundo ponto. De todos esses solos, quais solos você é? Você é aquele que realmente frutifica ou é aquele que é, por outras ocasiões, colocado de lado? Uma terceira coisa que eu queria compartilhar nessa noite é o fruto. Eu quero aprofundar um pouquinho mais no verso 23, né? Porque o texto diz claro que aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ouvir e compreender significa que eu escuto os valores e princípios de Deus. E esses valores afetam meu pensamento, minhas emoções e afetam a minha vida por completo. Quando nós recebemos a palavra e compreendemos a palavra, o texto deixa claro que nós frutificamos ao Senhor, ou seja, é algo natural, o frutificar é algo natural de cada crente. E o que seria esse frutificar dentro desse contexto aqui? É frutificar com a sua vida. Primeiramente tem a ver com o comportamento sendo mudado, com a vida sendo transformada, com a coerência entre as palavras e as suas ações, a coerência de perceber que algumas coisas na vida não são simplesmente desculpas que nós colocamos, mas devem ser comportamentos éticos, morais, sendo transformados todos os dias. Se nós não conseguimos amar, respeitar, perdoar, fazer aquilo que Deus espera conosco, nós não estamos frutificando. Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito em contrapartida às obras da carne. O fruto do Espírito são uma vida coerente com o reino de Deus, uma vida que de fato glorifica a Deus. Um segundo aspecto da frutificação aqui, amados irmãos, é a proclamação do reino de Deus. É natural isso, que um cristão realmente converso a Deus, realmente rendido ao amor, um cristão que realmente entendeu o que é a cruz, o que Jesus fez por ele, se rendeu a Cristo Jesus, essa pessoa naturalmente é uma propagadora do reino de Deus. É uma pessoa que tem seu coração, sua mente voltada para fazer conhecido o reino de Deus, para fazer com que outras pessoas conheçam a verdade do Evangelho, essa verdade transformadora do reino de Deus. Cristãos que são realmente convertidos, eles frutificam, eles fazem a sua parte, eles realmente buscam a Deus para glorificar a Deus e fazer conhecido o seu nome e a sua vontade. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, a mulher samaritana de João capítulo 4,
O texto fala que essa mulher que já havia tido vários relacionamentos, essa mulher que entendia de religião, mas não vivia religião na sua vida, quando ela se encontra com Jesus e tem a revelação salvador de Deus, o texto fala lá em João, capítulo 4, que ela deixa o seu cântaro e ela vai até os samaritanos e ali ela fala de Jesus, ela fala que ela havia encontrado o Messias. Os samaritanos vêm, eles ouvem a palavra de Deus, se convertem, e o texto nos diz que eles haviam se convertido por causa do testemunho daquela mulher. É natural que cada crente faça a sua parte, que cada crente invista em pessoas, que cada crente tenha o prazer de falar de Jesus, de compartilhar do reino de Deus, de falar as boas novas. Solos férteis são solos que proclamam o reino de Deus. Quando eu encontro cristãos que têm desculpas para pregar o evangelho, ou dizem tantas outras desculpas para não sair de casa, para não fazer o que deve ser feito como cristão, para não investir em pessoas, amados irmãos, alguma coisa está complicada nesse discurso. Cristãos se envolvem positivamente, ativamente, para poder ver o reino de Deus expandir e crescer. Nós vemos, por exemplo, vários relatos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, eles pregam o Evangelho. Quando são perseguidos, eles pregam o Evangelho. Quando há dificuldades, eles continuam pregando o Evangelho. Cristãos que se encontram com Jesus, eles pregam o Evangelho. Um exemplo claro que eu anotei aqui é de Marcos capítulo 5, dos versos 1 até o verso 20, que é o do endemoniado gadareno. Ele é liberto do seu problema, do seu mal. E o texto fala que lá no verso 18, quando ele vai conversar, Jesus lhe pede, olha, eu quero seguir você. Jesus fala, não filho, você não vai me seguir. Você vai pregar para a sua região, vai pregar para os seus familiares. E é interessante porque ele vai e prega o evangelho. Ele vai em toda Decápolis pregando o evangelho. Ou seja, os frutos são importantes na vida do cristão. O cristão não pode se conformar em simplesmente frequentar uma igreja e não ter o mínimo temor, desejo de proclamar o reino de Deus. Talvez você tenha medo, tenha dificuldade, vergonha, dobre o seu joelho e peça ao Espírito Santo para capacitar. Nós vemos em Atos, quando os irmãos oravam, o Espírito Santo dava a capacitação para pregar o evangelho com ousadia. Nós devemos buscar essa capacitação que vem do alto para que nós possamos proclamar a grandeza do nosso Deus, a sua vontade e o seu querer para as nossas vidas. Então, recapitulando aqui o que nós estamos conversando, em primeiro lugar, o texto fala de um alerta. Nós podemos estar ouvindo, mas nós podemos estar escutando, mas não estamos ouvindo. Olhando, mas não estamos vendo, porque o coração está endurecido. A segunda coisa que nós encontramos são os solos. Que tipo de solo nós somos? A terceira coisa são os frutos. Aquele que se aproxima de Deus dá frutos, e frutos que permanecem, frutos que são constantes. E o último aspecto que eu queria trazer, já encerrando, concluindo aqui o estudo dessa noite, é falar sobre a dedicação. Mais uma vez você volta no verso 3 e diz o seguinte, muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E uma das coisas maravilhosas que eu encontro aqui é essa verdade que diz que o semeador, ele saiu a semear. Amados irmãos, aqui nós vemos a dedicação. Não existe como, amado, não existe como a gente querer que o reino de Deus cresça, a igreja cresça, a igreja se levante, se organize, se a gente não sair para semear. Se você não acordar cada manhã com o desejo de sair para semear, a igreja não vai crescer. O evangelho não vai avançar, porque é uma responsabilidade de todos os crentes. Interessante quando você vê no verso 3 falando que o semeador saiu a semear, vários comentaristas vão dizer que esse não é o foco principal do texto. A dinâmica central está em apresentar os solos, mas não em focar no semeador. Por que não está em focar no semeador? Porque era algo natural que o semeador saísse para semear. Não haveria resultado se não acontecesse o natural, o ordinário. O semeador sai a semear e a parábola foca nas consequências, mas existe alguém que está semeando. Existe alguém que está no dia a dia, no teu trabalho, na escola, faculdade, em família, semeando as boas novas, a semente do reino de Deus, orando para que o Espírito Santo frutifique. Se nós não levantarmos a cada manhã para semear, não vai haver transformação, não vai haver conversões, amados irmãos. O semeador precisa sair
a semear. No contexto que Jesus falava, era um contexto agrícola que todo mundo sabia, era natural. Pensa bem comigo, você é um trabalhador, leva o sustento para sua casa. Para você levar o sustento para sua casa, tem que fazer o que a cada manhã? Você tem que sair trabalhar. Se você não sair para trabalhar, o sustento não vai chegar. Se você não investir, não der o passo de fazer investimento para viver de renda, talvez, você não vai conseguir receber os seus dividendos, os seus ativos. Se você busca um amor na sua vida, está solteiro, você vai precisar sair para conhecer pessoas, conhecer uma outra menina, um menino, para que você possa ter um relacionamento. Se você quer ter um conhecimento em uma área, você precisa se levantar e aprender. E a pergunta é, toda iniciativa traz um resultado. Mas como nós queremos o crescimento do reino de Deus, a proclamação do reino de Deus, o avanço da igreja em nossa cidade, nossa região, se nós não sairmos para semear? Pega o exemplo de Jesus, que da glória saiu para semear a salvação a cada um de nós. Jesus, ele está aqui no texto, ele sai da sua casa, ele vai até a praia para ensinar pessoas que precisavam ouvir. Jesus não ficou em casa pedindo que Deus trouxesse os não crentes. Jesus não ficou em casa acomodado. Jesus, ele se levanta e trabalha. Agora há pouco nós falamos da mulher samaritana. Aquela mulher samaritana foi salva por Cristo Jesus e os samaritanos da sua região, porque um dia Jesus passou por aquele lugar. E quando você volta lá no começo do capítulo 4 de João, você vai encontrar o interessante Jesus falando que era necessário passar pela região de Samaria. Se Jesus não passasse por aquela região, não haveria um encontro com a mulher samaritana e, consequentemente, não haveria transformação e o avanço da proclamação do reino. Amado irmão, amada irmã, pense comigo. Se nós não sairmos para semear todo dia, que fruto nós iremos colher? Se você simplesmente esperar as coisas acontecerem, ou se acomodar na sua desculpa, no seu medo, na sua incapacidade, que fruto nós iremos colher? É necessário que o semeador saia. Esse texto me traz 4 verdades que eu compartilhei com você aqui hoje. Primeiro, um alerta. Que nós não sejamos de coração endurecidos para a mensagem do reino de Deus. Depois o texto me lembra sobre solos. Qual solo eu sou? Sou aquele que está instável, aquele que não ouve, ou sou aquele que realmente recebe a palavra, compreende? O texto fala de frutos. É natural que aquele que ouve a palavra, compreende, dê frutos na vida, na proclamação do reino de Deus. Mas o texto fala que existe um semeador que saiu para semear. Então eu quero desafiar você, cristão, alguém que ama o Senhor, a sair para semear. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Sai amanhã para o teu trabalho para semear a mensagem do reino de Deus. Saia para estudar, para semear a palavra de Deus. Acorde amanhã buscando semear a palavra de Deus. Vá atrás daqueles que precisam. Como eu disse domingo à noite no culto, invista em pessoas. Dedique o seu tempo até o final deste ano para investir na vida de alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Semeie, porque o Espírito Santo dará os frutos necessários. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a ouvir essa história, essa parábola do reino de Deus. E entender que nós não estamos na plenitude do reino de Deus, mas já estamos no já. Deus já está presente no nosso seu povo, nós já vivemos a perspectiva, os valores e princípios do reino de Deus. Que você, como cristão responsável, possa vivenciar isso na sua vida, buscando ao Senhor de todo o seu coração. Nós estamos no mês de missão. A igreja tem colocado, dia após dia, um cardzinho no Instagram, no Facebook. Curta, compartilhe, faça devocional que está lá e ore pelo motivo. Hoje nós estamos orando enquanto nós semeamos. O texto dessa card, dessa quarta-feira, é orando enquanto semeia. O texto que fala dessa parábola. Que você seja esse que saiu a semear. Que você seja esse cristão que faz diferença. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite a fazer a sua vontade, a fazer o seu querer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, pois sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Que nessa noite os nossos corações e mente sejam tomados por Cristo Jesus, para que nós possamos vivenciar a tua palavra e o teu querer.
Abençoe o teu povo, as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, sejam motivadas por teu Espírito Santo a sair a semear a tua palavra, a semear do amor, da graça, da misericórdia e vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, uma excelente restante de quarta para você e saia a semear e leve o reino de Deus àquele que precisa. Que Deus abençoe sua vida, uma boa noite em nome de Jesus.